Querida aluna, meu caro aluno, vamos iniciar mais uma aula de Direito Civil e o nosso ponto de hoje vem a ser pessoa natural, um dos assuntos mais importantes do Direito Civil. E quando a gente começa a estudar pessoa natural, a primeira questão em pauta é a definição do conceito de pessoa. A palavra pessoa se associa à figura do sujeito de direito, ou seja, aquele que é capaz de contrair direitos e assumir obrigações. Então, repara só, ser pessoa é ser capaz de ser sujeito de direito, de você ter direitos e obrigações. Apesar de no dia a dia a palavra pessoa estar associada a ser humano, se ouvir e falar assim, olha, uma pessoa do outro lado da rua, eu acabo querendo dizer que é um ser humano do outro lado da rua, no direito não é bem assim. Pessoa não é necessariamente sinônimo de ser humano. Por que não? Porque a pessoa pode ser de dois tipos. Pessoa natural ou física, que é o ser humano, e a pessoa jurídica, que é o ente coletivo. A pessoa jurídica é o partido político. A pessoa jurídica é a união, é o estado, é o município. A pessoa jurídica é o banco, é o restaurante. Ou seja, paralelo à pessoa natural, você tem aquele ente coletivo que é a pessoa jurídica. Os dois formam a palavra pessoa. De tal sorte que eu não posso trabalhar pessoa como sinônimo de ser humano, já que pessoa natural é uma espécie. Outro detalhe importante aqui. A expressão pessoa natural é a expressão usada pelo Código Civil. O nosso Código Civil fala em pessoa natural. A legislação tributária fala em pessoa física. Daí que na legislação tributária tem a figura do CPF. E cá entre nós, é muito mais popular o CPF do que a legislação civilista. De tal maneira que ficou muito mais popular a palavra pessoa física do que pessoa natural. Mas o cuidado que você tem que ter é que o Código Civil fala em pessoa natural. O Código Civil não fala em pessoa física. Mas em termos de prova, salvo a pergunta segundo o Código Civil, a ideia é a mesma. Pessoa natural igual pessoa física. E aí aquela questão de que toda pessoa é capaz de direitos e obrigações na ordem civil vem do artigo 1º. Repare que o artigo 1º fala que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, ou em outras palavras, toda pessoa é capaz de quê? De adquirir direitos e assumir obrigações. Por isso que a gente usa essa expressão capacidade de direito. Quando você usa a expressão capacidade de direito, quer dizer isso. É a capacidade para você contrair direitos e assumir obrigações. Essa capacidade todos têm. Você repara que uma criança de 5 anos de idade é capaz de assumir direitos, contrair direitos e assumir obrigações. Repare, os pais dessa criança venham a falecer. Essa criança herda dos pais, então ela vai ser proprietária do bem. Uma outra hipótese, imagine o avô fazendo uma doação para essa criança. A criança vai ser proprietária do bem doado pelo avô. E, portanto, ela é capaz de contrair direitos e também de assumir obrigações. A partir do momento que ela é proprietária do bem, ela é sujeito passivo do IPTU, é sujeito passivo da taxa de iluminação e por aí vai. Um outro detalhe que é importante aqui é que aqui no artigo 1º a gente não está falando nem em pessoa natural nem em pessoa jurídica. A gente está falando em pessoa. Então repara na ideia do artigo 1º que a pessoa é capaz de assumir direitos e obrigações. Agora vamos falar um pouquinho da pessoa natural. E da pessoa natural, a gente trabalha o artigo 2º, que é o início da personalidade da pessoa natural. Em que momento a personalidade se inicia? Repare que o artigo 2º diz que a personalidade civil da pessoa natural começa com o nascimento com vida, mas a lei impõe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então vamos um pouquinho devagar nessa análise aqui. Primeira questão nessa análise. Nós temos duas teorias que explicam o início da personalidade da pessoa natural. A teoria concepcionalista, que está ligada à concepção. De acordo com essa teoria, a personalidade começa com a concepção. E a segunda teoria, a natalista, que é a teoria brasileira, em que a personalidade se inicia com o nascimento.
Então você repara que no direito brasileiro a teoria adotada é a natalista. Você repara que no direito brasileiro a personalidade se inicia com o nascimento com vida e não com a concepção. Entretanto, apesar da personalidade não começar com a concepção, o direito diz o quê? Que desde a concepção se põe a salvo os direitos do nascituro. Nascituro é aquele que vai nascer. Então, por exemplo, imagine que o pai venha a falecer e a mãe está grávida. Portanto, o filho é nascituro. Esse filho vai herdar desde que venha a nascer com vida. Mas repara bem, quando você fala que ele vai herdar desde que vai nascer com vida, no momento da morte do pai ele não nasceu ainda. Mas a gente já protege esse filho. A gente estabelece que se ele vier a nascer com vida, aquela herança está protegida. A mesma coisa seria uma doação que é feita ao nascituro, ou seja, eu faço uma doação para a sua futura prole. Então, nesse caso, a gente põe a salvo esse direito do nascituro. Então, repare que o nascituro não é pessoa, o nascituro é aquele que vai nascer. Repare que o início da personalidade no direito brasileiro se dá com o quê? Com o nascimento com vida. Repare que o direito brasileiro adota a teoria natalista. Entretanto, o nascituro ele é protegido. Combinado? Segundo toque importante aqui. Em alguns países, não basta nascer com vida. Tem que ter forma humana. Uma expressão meio estranha, mas é verdade. Algumas legislações até hoje repetem isso. E de vez em quando, na prova, pergunta isso, tem que ter forma humana. Claro que tem na prática sim, mas todo mundo tem forma humana. Entretanto, para efeitos de prova, basta o quê? O nascimento com vida. Segunda coisa importante, há países que adotam o critério da viabilidade, que não bastaria nascer com vida. Além de nascer com vida, a criança teria que ser viável. E o que é ser viável? Condições de viver. Haveria laudo médico dizendo que a pessoa teria condições de viver. O direito brasileiro não adota isso. No Brasil basta o quê? Nascer com vida. Não há necessidade da viabilidade. Ser a laudos médicos garantindo que a criança tem condições de viver. Basta nascer com vida. E, finalmente, em alguns países do mundo também, você tem que ter um prazo dessa vivência. Assim. A personalidade se inicia com o nascimento com vida, desde que vai viver 24 horas, 48 horas, 72 horas. No Brasil não precisa. O Brasil segue a teoria natalista de maneira absoluta. Basta o quê? Nascer com vida. Não haver necessidade da tal da forma humana, não haver necessidade da viabilidade e principalmente não haver necessidade de um prazo. Basta o nascimento com vida. Beleza? Joia até aqui? Vamos seguir? Continuando agora. Repara só. Eu queria voltar um pouquinho naquela tal capacidade de direito. Para a gente poder entender esse esqueminha aqui, eu queria voltar um pouquinho no que ficou para trás. A gente viu que toda pessoa é capaz de contrair direitos e assumir obrigações. A gente viu que uma criança de 5 anos de idade pode ser proprietária de um bem. Uma criança de 5 anos de idade pode ter sujeito passivo de uma obrigação tributária. E a gente viu, portanto, que todo mundo é capaz de contrair direitos e assumir obrigações. Mas a pergunta é, a criança pode ser proprietária de uma casa? Pode. Mas ela pode vender a casa? Mesmo que você nunca tenha visto direito civil na vida, o seu bom senso leva a crer que não. Ela não pode vender. Ela pode o quê? Ser proprietária, mas vender não. Se você tem isso em mente, de certa maneira a gente começa a explicar melhor esse artigo. Ou melhor, esse slide, né, que vai ser a base dos artigos seguintes. A capacidade se divide em 2 tipos. Capacidade de direito, que é a mesma coisa que capacidade de gozo ou aquisição. Olhando aqui para baixo, que é a capacidade para adquirir direitos e assumir obrigações. Essa capacidade de contrair direitos e assumir obrigações, ela é a chamada capacidade de direito. E
Paralelo a isso, a gente tem capacidade de fato, de exercício ou ação. Repare só que capacidade de fato é a mesma coisa que capacidade de exercício ou de ação. Que é a capacidade para quê? Para exercer o direito. Essa capacidade nem todo mundo tem. Repare que a criança de 5 anos de idade tem a capacidade de direito, mas a criança de 5 anos de idade não pode vender a casa. Ela não tem a capacidade de fato. Legal até aqui? Então onde eu quero chegar? Capacidade de direito, gozo ou aquisição. É a capacidade que todos possuem. Todos possuem capacidade de direito, gozo ou aquisição. Essa capacidade de direito de gozo ou aquisição, todos possuem. A criança de 5 anos de idade, o recém-nascido, a pessoa jurídica, todo mundo tem capacidade de direito, todo mundo é capaz de contrair direitos e assumir obrigações. Entretanto, a capacidade de fato, de exercício ou de ação, essa capacidade aqui de baixo, que é para exercer o direito, nem todos têm. A criança pode ser proprietária de um bem, mas a criança não pode vender o bem. Combinado? Vamos mais um pouquinho? Então vem agora para esse esqueminha nosso aqui. Com base na capacidade de fato, de exercício ou de ação, que é a mesma coisa, as pessoas se dividem em 3 tipos. Absolutamente incapaz, relativamente incapaz e capaz. Então, baseado nessa capacidade de fato, exercício ou ação, nós temos o absolutamente incapaz, o relativamente incapaz e o capaz. Como assim? Vem comigo aqui. O absolutamente incapaz, como o nome já está dizendo, ele não tem capacidade nenhuma. Não tem capacidade alguma para a prática do ato. Ele, absolutamente incapaz, não pode praticar nada. Ele não tem nenhuma capacidade. Por essa razão, ele, absolutamente incapaz, tem que ser o quê? Representado. O absolutamente incapaz necessita ser representado. O que é? Alguém agir em nome dele. Então, por exemplo, aquela criança de 5 anos de idade. A criança de 5 anos de idade ela é absolutamente incapaz. Então, pelo fato de ela ter 5 anos de idade, ela tem que ser o quê? Representada. E aí ela vai ser representada pelos pais. Se não houver pais, pelo tutor. Mas alguém vai agir em nome dela. Já o relativamente incapaz, que é o sujeito que não é capaz ainda, mas algumas coisas ele já pode fazer. Enquanto que o absolutamente incapaz não pode emitir vontade, o absolutamente incapaz, a vontade dele não é considerada, o relativamente incapaz não. Ele emite vontade, mas ao emitir vontade tem que emitir junto com alguém. Então alguém vai assisti-lo. O responsável não vai agir em nome dele. O responsável vai assisti-lo. Então, o relativamente incapaz será o quê? O relativamente incapaz será assistido. Então, enquanto o absolutamente incapaz é representado, o relativamente incapaz será assistido. Beleza? Joia? Então, vamos lá. Quais são os casos de absolutamente incapazes? Deixa eu só apagar aqui para melhorar. Quais são os absolutamente incapazes no nosso ordenamento? Absolutamente incapaz, nós só temos uma única hipótese. A hipótese única, que vem a ser quem? Os menores de 16 anos de idade. Os menores de 16 anos de idade são absolutamente incapazes. Então, volto a repetir, é uma única hipótese. E é importante isso por quê? Porque não era assim. Até o início de 2016, nós tínhamos 4 tipos de absolutamente incapazes. Entretanto, em 2015 foi promulgada uma lei que entrou em vigor nessa parte, no início de 2016, que é o Estatuto das Pessoas com Deficiência. E o Estatuto das Pessoas com Deficiência acabou, modificou a divisão de absolutamente incapaz e relativamente incapaz. Não acabou com a divisão, mas esvaziou muito o artigo, estabelecendo que hoje só tem um tipo de absolutamente incapaz. O único tipo de absolutamente incapaz que a gente tem é o menor de 16 anos. Toma cuidado se você fizer provas anteriores, anterior a 2016. Talvez você encontre uma questão dizendo que absolutamente incapaz é quem não sabe expressar a sua vontade, que absolutamente incapaz é quem não tem discernimento. Hoje, não mais assim.
Hoje, só o menor, 16 anos. Então, muito cuidado, quem faz prova anterior, aqui, claro que eu sou super a favor que faça a prova, mas aqui você tem que tomar um pouquinho de cuidado, pode ter problema. Beleza? Vamos lá. Quais são os relativamente incapazes? Primeiro, quem está entre 16 e 18 anos, os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Quem mais? O ébrio habitual e os viciados em tóxico. Toma só cuidado, que em termos práticos não é uma coisa automática. Não basta de ser ébrio para ser relativamente incapaz. É preciso que a junta médica, a perícia, entenda que ele não tem naquele momento discernimento. Mas em termos de prova, não vai cair essa observação. Essa observação minha é muito mais prática do que prova. Em termos de prova, vai cair a ideia de que o ébrio habitual, ele é o quê? Relativamente incapaz. O ébrio habitual, relativamente incapaz. A prova vai ser bem textual. O outro caso são os viciados em tóxicos, os toxicômanos. Esses viciados em tóxicos, chamados toxicômanos, eles são o quê? Também relativamente incapazes. Quem mais? Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem expressar a sua vontade. Toma cuidado, que essa galera até o início de 2016 era absolutamente incapaz. Com a entrada do Estatuto em vigor, passou de absolutamente incapaz para relativamente incapaz. Então toma cuidado, você vai encontrar a questão antiga dizendo que ele é relativamente incapaz. Hoje não, ele é, a Constituição antiga, dizendo que ele é absolutamente incapaz. Está errado. Hoje ele é o quê? Relativamente incapaz. Quem mais? Os pródigos, que são aquelas pessoas que estão torrando todo o patrimônio. O pródigo é o sujeito que torra tudo, que está queimando todo o patrimônio dele, está diminuindo o patrimônio dele para se tornar insolvente, ele vem dissipando o patrimônio dele. Alguns autores chegam a dizer que ele vem dissipando o patrimônio dele, reduzindo-se à miséria. Ele não seria um miserável, mas ele está reduzindo a miséria. Se ele não for interrompido, ele vai chegar à condição de miserável. Então, justamente isso, aquela pessoa que é perdulária, que faz gastos absolutamente desnecessários e vem acabando com o patrimônio dela. Esse é o pródigo. O pródigo é considerado pelo direito como o quê? Relativamente incapaz. Então, muito cuidado, que o pródigo entra na figura do relativamente incapaz. Parágrafo único, aí apenas um destaque, a questão da capacidade dos indígenas. No velho CPC, ele era considerado incapaz. O novo CPC, o novo Código Civil, não o CPC, o Código Civil de 2002, veio para assim, olha, cabe à legislação específica tratar do assunto. Então, o Código Civil não trata mais da capacidade dos indígenas. Deu à legislação específica esse tratamento. Beleza? Vamos seguir? Agora, uma expressãozinha que banca gosta. A diferença de menor impúbere para menor púbere. Quando você ouve falar em menor impúbere é o menor de 16 anos de idade. Aquele que tem menos de 16 anos de idade é menor impúbere, sendo chamado de quê? Absolutamente incapaz. Quem tiver entre 16 e 18 anos, ou seja, o relativamente incapaz, ele é o menor púbere. Então, quando você ouvir falar em menor impúbere, é o absolutamente incapaz. Quando você ouvir falar em menor púbere, é o relativamente incapaz. Beleza? Até hoje, banca gosta disso. Então, um certo cuidado nessa separação. Continuando agora. Preste atenção aqui, porque aqui é quente em prova. Que são os atos praticados pelo menor púbere sem assistência. Ou seja, a pessoa é relativamente incapaz por motivo de idade, mas alguns atos ela pode praticar. Então, ela vem a ser relativamente incapaz por questões de idade, não é por outra questão, aqui só vale para o menor, mas o direito fala assim, olha, certos atos ela vai poder praticar sem assistência, sem nenhum problema. Quais são os casos? Primeiro, ela pode servir como testemunha. O menor púbere, que é o relativamente incapaz, pode ser testemunha. Segunda coisa, ela pode fazer testamento. Ela pode testar. Toma muito cuidado com isso. Ela pode se testar sem assistência.
ela vai poder testar sem assistência. Tranquilamente vai poder fazer testamento sem que haja necessidade de assistência responsável. Ela faz por si só. Beleza? Mas o que? O que é o mais difícil de você aceitar? Por isso que esse aquizinho, se você puder marcar, fixar bem, me ajuda. E bancadora. Ser mandatário, ser procurador, ou seja, receber procuração. Eu posso dar uma procuração para um menor relativamente incapaz. Então, por exemplo, eu quero vender minha casa. Eu dou uma procuração para o menor relativamente incapaz vender a minha casa. Então, eu venho e dou uma procuração para ele me representar na venda. Mas Guerra, ele tem 17 anos, Guerra. Ele é de menor, Guerra. Em primeiro lugar, essa expressão de menor, ela acabou sendo consagrada no direito penal, né? Para a gente aqui, não muda nada. E segundo, eu sei que ele tem 17 anos, eu sei que ele é relativamente incapaz, mas o direito permite isso. O que você tem que ter em mente é o seguinte, quando eu dou procuração para quem tem 17 anos de idade vender minha casa, em tese, quem está vendendo é quem? Quem está vendendo a casa sou eu. A pessoa só é o quê? A pessoa só é minha representante. Ela está agindo em meu nome, mas sou eu. Então, o que eu quero chegar com você? O que eu quero chegar com você é que o risco é meu. Eu que escolhi dar uma procuração para quem tem 17 anos. Se por acaso der algum problema, eu vou ser o pior prejudicado, eu sou o maior prejudicado. Por essa razão, única razão, o código vem e diz que pode fazer. Não há nenhum problema em você dar procuração para um relativamente incapaz. Outro caso, ser responsabilidade pelas obrigações que assumirem quando dolosamente ocultarem a sua idade. Então, eu, Guerra, se dolosamente ocultar a minha idade, eu não, né, perdão, sou relativamente incapaz, dolosamente ocultar a idade, se fazendo passar por maior, ele responde pelo ato. Sim, porque esse dolosamente ele falsificou o documento, sabe? Ele levou a crer que ele era capaz, e ele não é. Então, nesse caso, ele dolosamente ocultar a idade, fazendo-se passar por um capaz onde ele não é, ele responde pelo ato. Beleza? Joia aqui, muito cuidado nesses 4 casos, e volto a repetir, muito cuidado no terceiro caso, no caso do mandatário. Vamos lá. Responsabilidade civil do menor. O menor, e esse menor, meus amores, pode ser tanto absolutamente incapaz ou relativamente incapaz. Esse menor pode ser uma criança de 5 anos de idade. Combinado? O menor é responsável pelos prejuízos que causar. Se as pessoas, por ele responsáveis, não tiverem a obrigação de fazê-lo ou não tiverem de meios suficientes. Isso é o que está no artigo 928. Então, vamos imaginar que um menor de 12 anos de idade causou um dano a mim. Ele danificou meu carro. Eu vou mover a ação contra quem? Contra os pais dele, contra os responsáveis dele. Se os responsáveis não tiverem condições de pagar aquela indenização, eu vou poder cobrar de quem? Do menor. É óbvio que nessa hipótese é uma situação em que os pais não têm patrimônio, mas o menor tem patrimônio. Portanto, eu vou poder cobrar do menor. Então, nessa hipótese, a responsabilidade civil do menor ela é subsidiária. Por que eu afirmo que a responsabilidade civil do menor ela é subsidiária? Porque primeiro eu vou cobrar de quem? Do pai, da mãe, dos pais, dos responsáveis. Se eles não puderem pagar, aí eu cobro de quem? Do menor. Se eles não puderem pagar, eu venho e aciono o menor. Beleza? Por isso a figura da responsabilidade subsidiária. Na falta dos pais, o menor responde. Legal? Vamos seguir? Vamos falar agora da extinção da incapacidade. Quando é que a incapacidade cessa? Primeira hipótese, se houver o fim da interdição. Ou seja, o pródigo deixar de ser pródigo. O ébrio é habitual deixar de ficar curado. Ou
se persistir o problema, não há mais falta de discernimento. O toxicômodo deixou de ser viciado. Então, nesse caso, a interdição cessa. Agora, deixa eu fazer só uma nota. Com o advento do Estatuto das Pessoas com Deficiência, muita gente falou que a interdição acabava. Ora, a interdição que acabou é a interdição como absolutamente incapaz. Porque a interdição é fazer com que o capaz se torne incapaz, ele não possa mais praticar os atos. Realmente, de capaz para absolutamente incapaz, interditar a pessoa como absolutamente incapaz não é mais possível. Mas a interdição se mantém. Primeiro, porque acho que fizeram antes da entrada em vigor do Estatuto. Segundo, mais plausível, a interdição como relativamente incapaz. Na segunda hipótese, nós teremos a interdição como relativamente incapaz. Então, a pessoa passaria a condição de relativamente incapaz. Beleza? Ela seria, portanto, interditada. Se aquela causa cessar, ela volta a ser o quê? Capaz. Então, se ela causa cessar, ela volta a ser capaz. Legal até aqui? Então, muito cuidado aqui. Muito cuidado. A interdição se mantém, não mais como absolutamente incapaz. Ninguém mais é interditado como absolutamente incapaz. Mas a interdição se mantém para você ser interditado como relativamente incapaz. Você passar a categoria de relativamente incapaz. E segundo, com a interdição, se um dia ela cessar, a pessoa volta a ser capaz. Beleza? Outro caso de fim da incapacidade é a maioridade. Se você completar 18 anos, torna-se capaz. Ao completar 18 anos, em tese, a pessoa se torna capaz. Beleza? Por que eu falo em tese? Porque pode acontecer ela completar 18 anos e ela ser pródiga. Ela completar 18 anos, ela não consegue expressar a sua vontade, então ela acaba virando relativamente incapaz, não pela idade, mas por outro fator. Mas em tese, ao completar 18 anos, torna-se capaz. E o terceiro caso é a emancipação, onde na emancipação a pessoa continua menor de 18 anos e passa a ser capaz. Então, olha que coisa engraçada, ela continua menor de 18 anos e ela vai se tornar capaz. Que é o caso de quem? Da emancipação voluntária, que é dada pelos pais, ou também da emancipação legal, aquela que vem por força da lei. Beleza? Em cima desse esqueminha aqui, muito cuidado com uma coisa. Muita gente consagrou que essas duas ideias seriam verdades absolutas. Que uma pessoa seria maior e capaz, e a pessoa poderia ser menor e incapaz. Algumas pessoas, de maneira precipitada e, portanto, acabou sendo equivocada, fez com que capacidade fosse sinônimo de maioridade. As pessoas, se a pessoa é maior, ela é capaz. E se ela é menor, ela é incapaz. Olhando para esse esqueminha, você vê essa história de falar que o maior é capaz e o menor é incapaz, uma precipitação. Uma total precipitação. Por quê? Por uma simples razão. Normalmente o maior é capaz. A regra é que o maior é capaz. Entretanto, a pessoa pode ser maior de 18 anos, portanto ela é maior, e interditada. É exceção. A regra é capacidade, a exceção é incapacidade. Então ela vai ser menor e incapaz. Mas é possível também a pessoa ser menor e capaz. Ela é menor de 18 anos e ela é capaz. O que significa quem é o caso? Do emancipado. A hipótese vem a ser do emancipado. O emancipado é menor, continua menor de 18 anos, mas com a emancipação ele se tornou o quê? Capaz. Então você repara que essas 4 combinações aqui são todas possíveis. O que eu peço a você é não associar maior como sinônimo de quê? De capacidade e menor como sinônimo de incapacidade. Isso, nem sonhando, você pode fazer. Beleza? Vamos tocar o barquinho?
Continuando agora. Seguindo agora, vamos falar do artigo 5º. Uma coisinha que a gente já falou, que a minoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada para a prática de todos os atos da vida civil. Preste atenção numa coisa aqui. Quando você fala assim, a minoridade cessa aos 18 anos. O raciocínio é muito simplório. Completou 18 anos, a pessoa passa a ser o quê? Capaz. Fez 18 anos, ela passa a ser capaz. Beleza? Joia? Maravilha. Aí vem a sequência. Quando a pessoa fica habilitada para todos os atos da vida civil. Então, em regra, ao se tornar capaz, ela fica habilitada para todos os atos da vida civil. De tal maneira que a maioridade faz com que, em regra, a pessoa tenha capacidade. Então, você repara que a capacidade é a regra. A capacidade vem a ser a regra. Joia? Qual é a exceção? A exceção, que eu vou até mudar de cor para ficar bem claro que é uma exceção, a exceção é o quê? A exceção é a incapacidade. A incapacidade é a exceção. Combinado, meus caros? Joia? Alguma dúvida aqui? Vamos seguir? E aí, se eu tiver dúvida, manda. O mundo virtual é o mundo das pessoas próximas. Eu faço essa brincadeira justamente para você falar assim, esse cara tá maluco, qualquer dúvida, eu estou aqui só assistindo. Olha só, você não pode ser passivo, você tem que partir para dentro, você tem que ser ativo. Tem dúvida? Pergunta. Tem dúvida? Manda. Entre em contato com a gente, nos obriga a responder. Tem que agir. A sua opinião é muito importante, a sua dúvida é muito importante. Nunca esqueça, dúvida é natural. Certeza é que não é natural. Se ter dúvida é coisa natural. É mais fácil você imaginar se ter dúvida. Portanto, quando eu faço essa brincadeira, de certa maneira, o que eu quero é te provocar e ver se você realmente tem dúvida e entrar em contato com a gente. Beleza? Vamos seguir? Então vamos falar agora dos casos de emancipação. Vamos começar a tratar das hipóteses de emancipação. Então, qual a ideia da emancipação? Vamos lá? Deixa eu só apagar aqui. A ideia da emancipação é o seguinte, a pessoa é menor, mas ela vai se tornar capaz. O primeiro caso é a emancipação voluntária. O texto é enorme. Então, vamos fazer uma coisa? Vamos detalhar o texto e depois a gente vem e explica melhor. Beleza? Então, vamos lá. Emancipação voluntária dos filhos. Então, emancipação voluntária dos pais. Então, esse primeiro caso depende da vontade dos pais. Para que haja emancipação, precisará da vontade dos pais. Esse pais aqui, bem carioca. Pai e mãe. Então, necessita da emancipação da vontade dos pais. Esses pais aqui, volto a repetir, bem carioca. Pai e mãe. Precisa da vontade do pai e da mãe. Não é ou. Não é do pai ou da mãe. É de ambos. É claro que se um morreu, um teve destituído o poder familiar, ficou só o outro. Então, para o pai morreu, então é só a mãe. Mas se ambos estão vivos, se ambos têm o poder familiar, ambos têm que a vontade de ambos. Mas, Guerra, vamos imaginar que aquele casal está divorciado. E a criança, o menor, perdão, já não é mais a criança, é um adolescente, só vive com a mãe. A mãe é a guardiã dele. Não importa. A emancipação vem do chamado poder familiar. Então, depende da vontade dos pais. Beleza? Então, a primeira coisa é a vontade dos pais. Segundo, na falta de um deles, pelo outro. Essa falta de um deles não é a falta assim. O sujeito não vê muito filho. O sujeito não tem a guarda, esqueceu de ir lá emancipar. Não, não é isso. Falta é falecimento, ausência, destituição do poder familiar. Beleza? Continuando. Para essa emancipação tem que ser feito por instrumento público. O que é instrumento público? Você vai para escritura pública. Os pais comparecem a um cartório e por escritura pública eles vão emancipar o filho.
vão fazer com que o filho torne-se capaz. Isso independe de homologação judicial. O juiz não precisa homologar, basta a escritura pública, basta o instrumento público. Não havendo necessidade nenhuma de homologação, bastando o instrumento público. Vai lá no cartório, isso. E mais, cuidado numa prova mais difícil, não precisa nem da vontade do menor. Não é uma coisa bem interessante. Não se pergunta para o menor se ele quer. Simplesmente vontade dos pais. Beleza? E finalmente, para que haja emancipação nesse caso, tem que ter 16 anos completos. Para que haja emancipação, basta o menor ter 16 anos completos aqui. Beleza? Agora vamos para a emancipação dos tutelados. Repara bem, os responsáveis por um menor, os responsáveis pelo menor são os pais. Está até no plural que é o correto. São os pais. Não havendo pais, não havendo ambos, tá? Porque, por exemplo, se o pai morreu, fica a mãe. Então a mãe vai ter tudo. Se a mãe morreu, fica o pai, vai ter tudo. Mas na falta de ambos, não havendo pai nem mãe, a criança passa a ter um tutor. Então o tutor vem a ser o substituto dos pais. O tutor vai existir na falta dos pais. Então, na falta dos pais, a gente tem a figura do tutor. Beleza? O tutor não emancipa. A emancipação é por decisão judicial. Tem que ter 16 anos completos, mas vem por sentença judicial. O tutor só será o quê? Ouvido. Muito cuidado em prova. O tutor tem que ser ouvido, mas ele, tutor, não emancipa. Ele deve ser ouvido, mas ele não emancipa. Quem emancipa é o juiz. A emancipação é aí por sentença judicial. Legal? Próximo caso. Agora é uma emancipação chamada de legal, que é o casamento. Casou, torna-se capaz. Casou, passa a ser capaz. Guerra é automático? Casou, torna-se capaz. Basta o casamento. Não tem mais nada além do casamento. Agora, um detalhe importante. Quando essa pessoa vai casar, ela é menor de 18 anos de idade, porque ela vai ser emancipada, então ela é menor de 18. Para ela casar, necessita de autorização dos pais. Para que ela venha casar, os pais têm que autorizar. Mas um detalhe que é muito importante, os pais não emancipam. Os pais não emancipam através da autorização. A autorização que os pais dão para casar não leva à emancipação. Nesse caso, para ter emancipação, tem que haver o casamento. Porque na eventualidade dos pais autorizarem o menor a casar e ele não casar, esquece, o casamento não se realizou. Para o casamento se realizar, com a realização do casamento é que vem a emancipação. Então, nessa hipótese, não basta a vontade dos pais. É preciso que haja o quê? A decisão casando, ou seja, a celebração do casamento. Beleza? Segunda coisa importante. A emancipação, ela é irrevogável. A emancipação, ela não tem volta. O que significa dizer que se casou hoje, torna-se viúva amanhã, continua capaz. Se o menor casa hoje, tornando-se capaz, e depois de amanhã divorcia-se, continua capaz. Então, mesmo se houver anulação do casamento, mesmo que haja divórcio, a emancipação não é revogada. Uma vez casou, a pessoa torna-se capaz e vai ficar isso, independentemente se o casamento vier a ser anulado no futuro, se houver divórcio, sei lá o que for. Próximo caso. Cessará a incapacidade, o menor vai ser emancipado pelo emprego público efetivo. Então, tem emprego público efetivo, torna-se o quê? Capaz. Você vai perder tempo com isso? Vou. Eu vou perder tempo para quem aqui está dominando outras disciplinas como direito administrativo. Por quê? Porque aqui ele usa a palavra emprego. A palavra emprego nos leva para o direito administrativo, para o direito do trabalho. Emprego, quem tem é o seletista. O servidor público, ele ocupa cargo público. O servidor público vai ocupar cargo público. Então, ele não fala em emprego, ele fala em cargo.
Então toma cuidado no seguinte, apesar do texto falar em emprego, na hora da prova você vai falar em emprego. Leia-se cargo. Então, na verdade, aqui leia-se cargo público efetivo. De tal maneira que esse artigo não se aplica para quem está em cargo em comissão. Beleza? Cargo em comissão, para quem não lembra, é aquele cargo de livre nomeação e livre exoneração. A associação nomeia quem ela quiser, manda embora a hora que quiser. Outro caso que cessa a incapacidade, portanto a pessoa torna-se capaz, pela colação em grau científico, grau superior, pela colação em grau de curso superior. Completou o terceiro grau antes de 18 anos, torna-se capaz. A guerra é quase impossível. Mas tem gente que consegue. São casos raros, mas acontece. Então, se a pessoa completar o terceiro grau antes dos 18 anos, ela automaticamente passa a capaz. E, finalmente, último caso. Pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que em função desse, o menor com 16 anos completa em economia própria. Preste atenção. A gente está falando aqui o quê? Na chamada emancipação legal. Para que haja essa emancipação, o ponto de partida é essa expressão aqui. A pessoa tem que ter estabelecimento civil ou comercial. Beleza? Então a pessoa vai ter estabelecimento civil ou comercial. Ou ter uma relação de emprego. Por força desse estabelecimento civil, por força do estabelecimento comercial, por força do emprego, a pessoa passa a ter economia própria. Então, nesse caso, ela vai se tornar capaz. Para que isso ocorra, ela tem que ter pelo menos o quê? 16 anos. Para que isso ocorra, ela tem que ter pelo menos 16 anos. Beleza? É um caso raro, difícil, mas possível. Legal aqui? Vamos seguir? Artigo 6º. A existência da pessoa natural termina com a morte, presumindo essa, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Então, o termo da personalidade se dá com a morte. E aí, quando a gente pensa em morte, tem dois tipos. A morte real, que é a morte propriamente dita, ou seja, morreu, e a morte presumida, é a pessoa que desaparece. Você não tem certeza que ele morreu. Você vai presumir a morte dele. Daí a gente fala em morte presumida. Beleza? Joia? Essa morte presumida pode ser sem decretação de ausência e com decretação de ausência. Não querendo correr, mas já voando, como eu costumo brincar, a gente não fala... A gente não fala aqui, assim, a pessoa natural termina com a morte. Que morte é essa? A morte no nosso ordenamento é a morte cerebral. Quando você pensa nessa morte aqui, você vai pensar em morte cerebral. Então, um pouquinho de cuidado em relação a isso aí, tá bom? Mas nossa prova talvez só caia a figura da morte real ou morte propriamente dita. O grande problema está aqui. A pessoa desaparece, a pessoa sai para comprar cigarro e nunca mais voltou. Ela morreu? Não, a gente não tem certeza, não tem nenhum elemento que garanta isso. Então, a gente cai aqui. Sem decretação de ausência e com decretação de ausência. Então, você tem a morte presumida sem decretação de ausência e você tem a morte presumida com decretação de ausência. Agora a gente vai ver como é que é essa morte presumida sem decretação de ausência. Vou conversar com ela e depois a gente vai ver um pouquinho mais tarde a morte presumida com decretação de ausência. Na verdade, o que você tem que ter em mente nessa morte presumida sem decretação de ausência é que a gente vai presumir o cadáver. Na verdade, não tem cadáver. Não há figura do cadáver, não foi achado, ou se achado não for identificado. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha, eu, professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Convido vocês a conhecer a nossa metodologia, conhecer o nosso curso super completo e atualizado, com os melhores professores do mercado aqui do Lá Concurso, o curso para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Aqui, nós temos aqui o melhor custo-benefício. Nesse curso nosso, custa apenas 10 parcelinhas aí de R$20. Você vai ter direito aí assistir o restante dessa videoaula e muito mais. Esse curso nós temos hoje já disponível aí em torno de 270 videoaulas
com esse padrão de qualidade que vocês acabaram de assistir. Tá certo, meus amigos? Já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio do professor? Então você pode fazer o download gratuitamente. Clique no link aqui embaixo. Clique lá, faz um cadastrozinho. Você vai poder baixar esse material de apoio de forma gratuita aqui do LAC Concurso. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui do LAC. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique LAC.